Dois assuntos hoje no comentário. O primeiro deles foi o desabafo, a entrevista coletiva que deu ontem o promotor de justiça Luiz Alberto Esteves Scalopi. O promotor de justiça Scalopi, em coletiva à imprensa ontem, ele protestou contra o que considerou uma proteção do Estado aos invasores da Serra Ricardo Franco, quer dizer, do Parque Estadual Ricardo Franco, que é uma área de preservação permanente, que ultrapassa as fronteiras de Mato Grosso e vai até a Bolívia, e que essa área teria sido invadida por alguns fazendeiros, e o Estado estaria protegendo esses fazendeiros. O relevante disso tudo é que o procurador de justiça Luiz Alberto Esteves Scalopi falou que um dos beneficiados é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Por enquanto, a repercussão foi mínima em Mato Grosso, mas deve haver repercussão em nível nacional. Eu tive a oportunidade de assistir ontem uma entrevista também do secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Tax, dizendo que em nenhum momento o Estado pressionou coisíssima nenhuma para que o Ministério Público não atuasse no sentido de garantir o que precisava ser garantido. Que o Estado se manteve distante, apenas que o Estado não tinha recursos para fazer as indenizações necessárias reclamadas, inclusive pelo Ministério Público. Bom, diante dessa explicação do secretário da Casa Civil, Paulo Tax, eu quero crer que realmente é difícil, primeiro, o Ministério Público aceitar ser pressionado. Segundo, o Poder Executivo ter instrumentos para pressionar o Ministério Público. Nenhuma das duas coisas existem. E o Ministério Público pode atuar com a sua independência. Mas a grande verdade é que o Procurador de Justiça Scalopi lança luzes sobre uma situação de um parque ambiental em Mato Grosso e cuja atuação do Estado, inclusive nessa reunião da pressão, o procurador Scalopi diz que estava presente o vice-governador Carlos Fávaro. Ele disse na entrevista coletiva que o vice-governador chegou a perguntar para uma promotora se ela queria governar o Estado, e daí essas declarações terem parecido aos olhos do Procurador de Justiça pressão. Nós vamos tentar aqui no Departamento de Jornalismo da Rádio Capital FM convidar duas figuras que são muito conhecedoras do direito, que são grandes operadores do direito. O Procurador de Justiça Scalopi, que além de ser Procurador de Justiça, ele é professor de Direito na Universidade Federal de Mato Grosso, e o secretário da Casa Civil, Paulo Tax, que além de ser secretário da Casa Civil, Paulo Tax, ele é também um dos mais brilhantes advogados de Mato Grosso, para que a gente possa conversar sobre isso e verificar quais os prejuízos que tem. O ideal seria que os dois dessem a entrevista no mesmo dia. Nós vamos tentar agendar isso para a semana que vem. Se não conseguirmos, porque não depende da vontade da Capital FM, se não conseguirmos, aí nós entrevistamos um e depois entrevistamos o outro. Outra questão relevante que eu vejo nos noticiários de hoje é uma posição com a qual concordo da prefeita Thelma de Oliveira
eu tive a oportunidade aqui várias vezes e reitero de elogiar a atuação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem tido uma atuação muito favorável ao desenvolvimento do estado. Mas ela corrigiu o limite de 36 municípios de Mato Grosso e nessa correção ela acabou prejudicando o Chapada dos Guimarães. E prejudicando o Chapada dos Guimarães com áreas tradicionais do município de Chapada do Guimarães. Deixariam de ser da Chapada áreas como a Cachoeira da Martinha e a Caverna do Francês. São áreas históricas. E a prefeita Thelma de Oliveira está dizendo que isso é inconstitucional, que vai procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a OAB é quem tem poder de apresentar ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual. E, sinceramente, fico torcendo para que Chapada tenha razão. Porque tirar essa área de Chapada e passar essa área para Campo Verde, sinceramente, não ajuda em nada Campo Verde e prejudica em muito Chapada dos Guimarães. Campo Verde não tem absolutamente nada a ver com a Caverna do Francês e nem com a Cachoeira da Martinha. E Chapada tem tudo a ver com esses dois locais. Eu creio que a própria Assembleia deveria refletir e decidir novamente sobre essa questão, porque isso vai prejudicar demais o município de Chapada dos Guimarães. Isso é ambientalmente inaceitável. Agora, outro assunto que nós queremos trazer hoje é com relação à atuação do ministro Blairo Maggi. O ministro Blairo Maggi está dando um show de política e de atuação à frente do Ministério da Agricultura. E está se transformando realmente no grande porta-voz do Brasil e também da área do agronegócio brasileiro. Ele esteve recentemente no Parlamento Europeu, discutindo com os integrantes do Parlamento Europeu, convidando parlamentares do Parlamento Europeu para virem ao Brasil conhecerem não só as leis, mas o sistema de produção brasileiro. Porque ele considera que o Brasil tem leis mais rígidas, inclusive na questão ambiental, do que as leis que estão em vigor na Europa. O ex-governador Blairo Maggi vem fazendo um trabalho extraordinário à frente do Ministério da Agricultura e eu me arriscaria a dizer, inclusive, que hoje ele é considerado, com razão, o melhor ministro do Temer. Não é sem motivos, portanto, que a revista Veja, inclusive, faz notas, publicando na semana passada, dizendo da possibilidade do PP lançar o Blairo Maggi como candidato à sucessão de Temer no ano de 2018. Ainda é muito cedo para falar em 2018, mas já é hora de reconhecer que com 5, 6 meses no governo do presidente Michel Temer, o ministro Blairo Maggi conseguiu se destacar e é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes ministros do atual governo. E isso é bom para Mato Grosso, porque se o ministro Blairo Maggi alçar voos maiores, é evidente que as pessoas vão olhar com mais carinho sobre o estado de Mato Grosso. É isso aí.